Significado das 7 igrejas do Apocalipse. Nas últimas décadas, cresceu a discussão sobre qual seria o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Primeiramente, é fundamental entender a lideralidade de cada igreja descrita no Apocalipse, ou seja, o objetivo primário das 7 cartas, bem como do livro do Apocalipse. Foi também abordado, ou seja, a história real das 7 igrejas, dentro do contexto histórico em que foi escrita as cartas para elas. Apesar desse objetivo primário, as 7 igrejas do Apocalipse também possuem um significado espiritual para a igreja de Cristo como um todo. Qual o significado das 7 igrejas do Apocalipse, então? Basicamente, existem 2 interpretações principais sobre este assunto. Uma das interpretações defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. Geralmente, essa interpretação é abordada por quem defende a posição dispensacionalista, mas isso não é uma regra. Nessa interpretação, o significado das 7 igrejas do Apocalipse é o seguinte, vamos para ela. Éfeso representa a igreja apostólica, 300 a 100 anos depois de Cristo. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, né, de 100 a 330 depois de Cristo. Pérgamos representa a igreja que se uniu ao Estado, 313 a 590 depois de Cristo. Tiatira representa a igreja da Idade Média, corrompida à idolatria, de 590 a 1517 depois de Cristo. Sarde representa a igreja que reforma, né, ou seja, reformada entre 1517 a 1730 depois de Cristo. Filadélfia representa a igreja missionária entre o ano 1730 e 1990 depois de Cristo, sendo que alguns entendem que esse período até a volta de Cristo ocorrendo, né, paralelamente à igreja de Laodiceia. Laodiceia representa a igreja apostata, né, entre o ano 1900 depois de Cristo até a volta de Cristo. A outra interpretação, defende que as igrejas do Apocalipse é um conteúdo de suas cartas, né, representam que condições que se repetem muitas vezes durante a história da igreja, ou seja, não se descreve um período específico da história, mas a realidade que sempre esteve presente na igreja. Particularmente, creio que seja evidente que a última posição, né, ou a segunda, é a melhor ser adotada, para mim, tá? Em relação à primeira interpretação, considero que se trata de uma exegese lamentável, sem lógica alguma, irmãos, e que implica em sérios problemas como, por exemplo, considerar a igreja morta de Sardes uma referência, ou seja, uma era reformada protestante, e não dá. A igreja reforma, né, por exemplo, significa qualquer coisa menos uma igreja morta. Outros problemas graves que também é a questão da divisão dos períodos para que podemos, né, dividir a igreja em período específico. Precisaríamos saber, ou seja, uma data de cada segunda, ou seja, uma data a respeito da segunda vinda de Cristo. Isso ninguém sabe, geralmente, mas não generalizando, né, quem prefere nessa interpretação em eras específicas. Segue, ou seja, o sistema escatológico que já produziu uma série de estudos, isso já está aí, que marcaram, né, arrogantemente a data, a volta de Cristo. Isso com base, ou seja, em mapas, em fórmulas, em códigos, né, que segundo eles foram tirados de dentro da própria Bíblia Sagrada. Seguramente podemos dizer
que as características encontradas nas 7 igrejas do Apocalipse representam uma realidade presente e repetidas em todas as épocas dentro da história da igreja. Podemos ser, e podem ser percebidas em cada congregação local, ou seja, existe uma congregação hoje que se aproxima mais das características de Éfeso, enquanto outras ficam mais próximas da conduta de Pérgamos, como também dentro das próprias congregações podemos perceber que pessoas que possuem um comportamento similar ao da igreja de Laodiceia, enquanto outra claramente se parece mais com a igreja de Filadélfia. Vamos ficar com a Bíblia? Vamos ficar com os manuscritos? Vamos examinar mais as escrituras para não errar.